Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. A matéria de hoje, como vocês já viram pelo título, é Katsura Akira. Sim, é um mangá com duas histórias curtas, é um one-shot de colaboração entre o Katsura e o Akira. O Katsura é o autor de Zetman, se eu não me engano, que está saindo agora recentemente. Foi a mesma pessoa que fez o Video Girl Eye, que é uma obra muito renomada, muito interessante. É muito importante para a década de 90, se eu não me engano. Pelo menos foi quando eu assisti o anime, quando saiu por aqui o mangá. E o Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dr. Slump e outras séries más. Então vamos lá, essa obra daqui, como já se diz, né, Katsura Akira é uma obra de colaboração entre os dois, onde o Akira escreveu os roteiros e o Katsura desenhou, tá? Eles fizeram essa colaboração. Eu já vou começar até falando justamente pelo extra que tem aqui. Já no finalzinho temos algumas boas páginas de extra. Eu vou chutar que tem quase umas 20 páginas de extra, talvez um pouco mais. E nessas páginas de extra a gente tem justamente o Katsura mostrando os esboços que ele fez para os personagens das duas histórias, assim como também uma entrevista, ou uma mini entrevista entre os dois, entre o Katsura e entre o Toriyama, ou Akira, né? Mostrando mais ou menos como é que foi o processo deles dois, como é que foi que surgiu essa parceria. Então eles vão e fazem, alguém faz algumas perguntas para eles e eles respondem essas perguntas e dizendo assim, né, como é que a gente se juntou porque eu conheci ele em tal lugar e foi assim. O processo de criação das obras foi dessa maneira. Então eles explicam um pouco mais, o que é interessante quando você termina de ler. Como eu disse, aqui nós temos duas histórias de colaboração entre os dois. A primeira história é sobre uma garota, a Sati-chan, qual é o nome? Sati-chan Good, nome maravilhoso, né? Muito criativo, que é sobre uma garota adolescente, colegial, daquelas bem coloridas. Tem um nome específico pro estilo, ele fala aqui, então quando você for ler você vai saber o que eu tô querendo dizer. E ele pegou essa garota e botou ela como se fosse descendente de um ninja, alguma coisa do tipo, e juntou ela com um outro brother que treinou com o pai dela, que é descendente de ninja, e os dois foram ajudar alguns alienígenas a salvar o vilarejo dele, o lugar onde eles moram, de três capangas, três bandidos que estavam atormentando. Então é uma história assim bem rasa, bem superficial, eu achei bem idiota. Desculpa aí se alguém ficar incomodado, mas eu achei bem idiota, achei sem sentido, achei sem graça. Não me acrescentou em nada. Algumas piadas bem ridículas, bem forçadas pro meu gosto, obviamente. Entenda que quando eu tô falando tudo isso é o meu gosto, tá? Não quer dizer que para todas as pessoas serão assim. Mas pra mim as piadas que tem aqui e o roteiro é muito superficial, é muito sem graça, é muito sem propósito, né? O que não me surpreende muito Dragon Ball, não vou falar. Enfim, tem essa primeira história. A segunda a gente vai ter o Dia, que o nome da história é Dia, Gia, Gia, que é o, como se pronuncia o nome do brother aqui, que é J-I-Y-A, Gia. Então ele é um patrulheiro galáctico, o que é é quase como se fosse uma lanterna verde. E esses lanternas verdes aparecem aqui na primeira história também da Sachi-chan. Eles aparecem lá. E esse dia vem para a Terra para averiguar um relatório de um ex-patrulheiro que sumiu, dizendo que a Terra estava condenada, que não valia a pena salvá-la e que dane-se o que acontecia aqui. Só que quando ele chega aqui, ele vê que o cara não foi muito correto no relatório dele. Enquanto isso, tem um ser maligno que parece os Namekuseidin, uma mistura nessa pegada assim. Ele está atormentando o mundo, pegando as mulheres virgens ou as mulheres bonitas mais novas e devorando-as, ou comendo, né? Comendo, entenda como você quiser. E aí a gente vai vendo a historinha que também vai se desenrolando. Não posso falar muita coisa porque tem algumas supostas reviravoltas que foram bem previsíveis e bem sem graças. Mas esse daqui eu achei um pouco melhor, um pouco mais bem trabalhado do que a da Sachi-chan. Essa daqui você ainda consegue ver um propósito mais bacaninha, você ainda consegue ver algumas coisas mais diferentes, né?
Um roteiro que tem um pouco mais de cuidado, de mostrar como é que as coisas... Tem aquela mensagenzinha de assim, vamos cuidar da população, o ser humano não presta, mas tem aquelas mensagenzinhas que a gente já tá bem batida, bem sem graça. Mas teve aqui um conteúdozinho, deu pra ver um propósito nessa história. Diferente da Sachi-chan, que eu não vi propósito nenhum. Apesar de, posso dizer, traçar um paralelo e dizer que as duas têm esse lance da mensagem. Porque na Sachi-chan também tem um lance assim com relação como é que eu posso falar sem dar spoiler? A essa preocupação do ambiente, essa preocupação com um todo. Sabe? De um fazer parte de um todo e ter essa preocupação. Eu posso traçar esse paralelo, mas ficou bem aquém a mensagem, sabe? Basicamente, em uma das duas histórias eu gostei, eu achei as duas chatas, achei as duas ruins. Demorei bem pra ler isso daqui, foi aquela leitura de banheiro mesmo. Eu ia no banheiro, eu lia um capítulo, lia algumas páginas e ficava por isso mesmo. Não foi a pior coisa que eu li da minha vida, também não vou botar nesse patamar não. Mas realmente foi uma obra que, pros nomes que tem aqui, né, eu esperava um pouco mais. Na verdade, eu acho que o erro foi meu em esperar algo mais desses dois nomes. Porque não é... Calma. Não escreve que me odeia, que eu sou um lixo, nem coisa do tipo. Calma, eu vou explicar o porquê. Na fase que eu me encontro atualmente, esse tipo de história não me motiva mais, não me interessa mais, não me comove mais. E essas duas pessoas são especialistas em escrever histórias para pessoas que gostam de um determinado tipo de história. Então, pra mim, essa história aqui foi ruim. Aonde eu posso dizer que ela brilha mesmo, que esse one shot aqui, né, esse mangá, esse quadrinho brilha, é na parte da arte. Porque o Katsura tem... A junção dele com o Akira, né, com o Toriyama, fez com que eles tivessem algumas ideias diferentes com relação a posicionamento, enquadramento. Você vê um capricho mais pela questão da arte. Eu acho que vale mais como um caso de estudo, de repente, para quem é mangaka, ou de repente para quem é desenhista, para quem é fã dos dois, para quem gostaria de estudar o estilo dos dois, porque você vê o Katsura meio que fazendo a versão dele dos personagens do Toriyama. Em alguns momentos tem um personagem aqui que ele é a cara do Gohan, man. Gohan quando cresce mais um pouquinho, que ele fica usando óculos e tal, usa aquele cabelinho meio assim e tal. O personagem é a cópia, a cópia. Outra coisa também que você percebe que é a cópia, pelo menos, não vou dizer a cópia, a influência, é que os patrulheiros galácticos que, né, usam esse tipo de uniforme, essa máscara, eles são altamente influenciados pelo Ultraman, né? Fica bem claro, e eles falam aqui, não fala diretamente porque eles podem se dar mal, mas eles falam aqui que teve realmente essa influência. E é isso, eu acho que na parte da arte o quadrinho brilha muito mais do que no roteiro em si. O Katsura desenha muito bem, ele tem algumas ideias diferentes para um mangá, são ideias que você geralmente não costuma ver no mangá, mas ele faz. Então eu acho que para um estudo de arte, de repente para quem desenha, esse daqui vai valer a pena. Para quem não desenha, para quem está indo só em busca de uma história bacana, eu acho bem dispensável. Achei, né? Bem dispensável. Obviamente depende de você. Não espere, para quem é fã do Toriyama, não espere nada do Kilo de Dragon Ball. Para quem é fã do Toriyama, não espere nada. Dr. Slump um pouquinho. Tem um pouquinho do humor meio sem noção do Dr. Slump. Então para quem gosta do humor do Dr. Slump, talvez goste desse daqui também. Do Katsura, para quem gosta de Zetman, esqueça, porque não vai ter nada que lhe interesse aqui. Talvez para quem gosta de Video Girl Ai tenha algumas coisas assim bem de leve, mas eu acho também bem pouco provável. No fim das contas, para mim é um material bem dispensável, certo? Então, it's your time to shine. Você também leu, o que você achou? Você estava com as expectativas altas? Eu confesso que as minhas expectativas não estavam altas, mas mesmo assim rolou uma decepçãozinha de leve aí nesse material. Mas vamos ver, né? Você vai me dizer o que você achou. Enquanto isso eu vou ficando por aqui, aquele um beijo, um queijo e até a próxima resenha do Nerd Rider.